A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Vou ler também com você Romanos, capítulo 15, versículo 18 e 19. Olha só. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais, prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém até os arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Deus não nos enviou para ficar contando histórias. Deus não nos chamou para ficar apenas falando de maneira humana, mas sim para manifestarmos o reino de Deus. Jesus Cristo afetou o invisível, para que nós, a igreja, venhamos afetar o visível. Isso precisa ser uma expectativa, que nós fomos ungidos para afetar o visível. Quando isso gera em nós a certeza de que este é o fruto, irmãos, não religiosidade humana, mas a demonstração do Espírito. Quando vemos, queridos irmãos, e quando o Senhor enviou seus discípulos que fossem revestidos do Espírito Santo, e que eles fossem curando os enfermos, libertando os cativos, colocando a mão sobre as pessoas, elas ficassem cheias do Espírito Santo. Portanto, o evangelho genuíno, ele é acompanhado e confirmado por sinais, prodígios, transformação de vida. É muito importante que você, através da sua comunhão diária com Deus, alcance a revelação do que é que Deus nos comissionou, nos ungiu e nos chamou, para que nós venhamos a ter uma expectativa saudável quando orarmos, saber que não fomos chamados para alisar a doença, mas o fogo do Espírito Santo é para curar enfermos, libertar os cativos, trazer resposta e solução na vida das pessoas. Através dessa live, eu estou aqui dizendo para você que Jesus gerou uma igreja que é uma com Ele no Espírito. Uma igreja espiritual. Uma igreja ungida pela presença do Espírito Santo. Nós sabemos que o extraordinário que Jesus fez na cruz do Calvário traz os seus efeitos através daqueles que realmente creem. A Bíblia diz: quem crer em mim de fato, não é? João 14:12. Fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai. Vemos em Atos dos Apóstolos uma igreja gloriosa, cheia de sabedoria, caráter, amor, poder, unção, aonde o inimigo realmente ele era bombardeado com o fogo de Deus. Sabe, espíritos de impureza só podem ser combatidos com o fogo da pureza de Cristo através da nossa vida. Deus nos ungiu com fogo da pureza. As doenças são queimadas no fogo de Jeová Rafá. As cadeias, correntes e grilhões que o diabo coloca são destruídas, porque Deus nos ungiu para desfazermos as obras do diabo, destruirmos as obras do diabo. Não fomos ungidos para lamentar, tentar ou ser aqueles que abaixam a cabeça e dizem: é a vontade de Deus. Não. Nós somos ungidos para manifestar o reino de Deus.
Como disse Jesus, se os doentes estão sendo curados, os demônios estão sendo expulsos, então é porque o reino de Deus tem vindo realmente no meio de vocês com poder. Eu creio no evangelho de poder, de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio num evangelho genuíno que o poder de Deus não diminuiu nem uma gota do que era em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor e toda a carne verá a glória de Deus. Derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas que profetizarão. Amados, eu creio que você tem fome e sede de liberar este Espírito Santo que habita no seu coração. Aonde as pessoas que você tocar recebam aquilo que Jesus produzia quando tocava nas pessoas. Você sabe, a igreja não é chamada a fazer menos do que Jesus fazia na Galileia. O nome dele faz hoje mais do que fazia quando ele estava na Galileia. Foi o que ele falou: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai. O que ele está dizendo é: a igreja produzirá milagres que vão provar que eu estou vivo. A igreja de Atos dos Apóstolos não me esperava convencer aquele povo. Sem sinais, prodígios, maravilhas, milagres, profecias, revelações profundas dos mistérios e dos corações das pessoas. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos chamados a produzir igualzinho o que Jesus produzia. Qualquer coisa menos do que isso é seita, é religião dos homens. É importante compreendermos que fomos chamados e ungidos para isso. Se o Senhor nos chama para algo, certamente Ele nos capacitou pela sua presença. É preciso não se fazer de falso humilde e dizer: olha, Jesus é Jesus, eu sou um pobre pecador, lavado no sangue de Jesus. Ora, você era um pecador até receber Jesus. Quando você recebeu, passou a ser corpo de Cristo, canal, embaixador celestial. Portanto, humildade é crer que o Espírito Santo que veio habitar em nós quer, pode e vai fazer as mesmas obras e maiores. Nesta noite, continuamos com o tema o extraordinário afetando o visível. Nós somos chamados para produzir fruto no visível, assim como Jesus venceu no invisível. A Bíblia diz em Deuteronômio 33:27 que Jesus destruiu o inimigo e disse: agora destrói-o. Certamente não somos chamados para alisar a doença ou para aliviar a doença, mas sim para curar os enfermos. Ele disse: ide, curai os enfermos. Certamente, se essa expectativa brotar em nós, estamos dentro da verdadeira visão do Evangelho. Um Evangelho de poder, milagres, um Evangelho de transformação de vidas, pois não podemos ver como difícil nada para o nosso Deus. Atos 26:16 diz que eu te ungi, Paulo, para abrir os olhos das pessoas que estão em trevas para a sua maravilhosa luz, a luz de Deus. Portanto, se o Senhor nos chama, é bom nós não diminuirmos as suas obras nem as nossas expectativas. Não podemos agora criar um evangelho humano. Não podemos agora criar um evangelho de historinhas e promessas vazias, mas somos chamados a produzir as mesmas obras e maiores. Portanto, quando temos essa expectativa, estamos honrando o sacrifício de Cristo, pois Ele morreu para que nós venhamos a produzir essas obras. Você já pensou, amado, que Ele morre para produzir uma igreja gloriosa? Ele morre para gerar uma igreja viva, santa, uma igreja realmente que venha santificá-lo, embaixadores celestiais, como diz 1 Pedro 2:9, que Ele nos chamou para que nós venhamos a manifestar as grandezas de Deus. E aí, de repente, o que você vê é uma igreja humana, intelectual, com atividades sociais. Então é o natural substituindo o extraordinário. Nós não somos chamados para produzir algo humano, mas para permitir que Ele opere em nós e através de nós as mesmas obras. Eu quero convidar a você a ampliar a sua visão. Como ele diz em Isaías
Amplia o lugar da sua tenda para a esquerda e para a direita, porque se a visão se ampliar, a unção aumentará. É muito importante compreender a que fomos chamados e ungidos, capacitados, e a nossa nova natureza realmente é esta. Que eu e você não venhamos a nos contentar com o evangelho humano, intelectual, religioso, mas que possamos de fato entender que Cristo morreu para gerar uma igreja gloriosa, que Cristo morreu e ressuscitou e enviou o seu Espírito. O mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo está em mim e você, pronto, como em Gênesis 1, esperando a palavra da fé. Amados, eu creio que após essa série você vai começar a ver milagres acontecendo nas suas orações que não estavam acontecendo antes. Não porque lhe faltava poder, mas porque lhe faltava expectativa neste poder. Em Atos capítulo 3, Pedro disse: foi o nome de Jesus e a fé no nome que fez esse homem andar. Certo que o Espírito está pronto. Certo que a unção que está em nós é a mesma que estava no Senhor Jesus Cristo. A questão toda é, ele diz, o meu povo é destruído. Ele está perecendo por falta de entendimento, não por falta de recursos. Quando nós começamos a ouvir o Evangelho genuíno, desperta em nós uma expectativa adormecida de que esse poder não é para pastores. Ele diz, esses sinais seguirão aos que creem. Portanto, todo o cristão que recebeu o Espírito Santo tem esse poder. Quando nós começamos a dizer, se Deus falou que eu tenho esse poder, então eu tenho. Se Deus disse que é para mim orar pelos enfermos, eles serão curados, quer saber de uma coisa? Eu vou orar como quem tem unção de cura. Eu vou orar como quem tem autoridade e poder do céu. Não vou orar como um pecador ou como alguém que não tem a graça e o favor de Deus. Tanto Davi como Saul foram ungidos. Mas Davi, quando estava na batalha, ele disse assim, ainda não alcancei o favor do Senhor. E Davi disse, o Senhor que está comigo, que me livrou do urso, do leão, me livrará desse gigante. Então, ter o Senhor conosco é maravilhoso. Mas crer que Ele está conosco é melhor ainda. Porque todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas Pedro disse diante do portão da igreja, o que eu recebi, isso eu te entrego. Em nome de Jesus, levanta e anda. Melhor do que receber é crer que recebeu e manifestar o poder de Deus na história. Liberar este poder. Falar como quem recebeu o poder. Falar como quem tem autoridade. Isto é maravilhoso. Amados, não é imitar o pastor ou esse ou aquele. É segundo a tua comunhão atual com o Senhor. Por isso o que nós estamos falando é que quando nós compreendemos a unção que está em nós pela presença do Senhor, é isso que chamamos de graça. A presença. Graça é tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele sabe, tudo o que Ele pode. Olhe que recursos tremendos habitam em nós, pela sua presença. Neste momento eu quero orar com você. E quero declarar sobre a sua vida que Deus coloque o colírio do Espírito e abra os olhos espirituais do entendimento, para que você venha a dizer, quer saber de uma coisa? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou começar a orar como Jesus orava, como Paulo, Pedro e João oravam. Eu não vou orar como um pecador, não vou fazer como os discípulos fizeram, que disseram, Jesus, o barco está afundando. Jesus diz, vocês não têm fé? A fé que eu esperava, a fé do Novo Testamento eu dei a vocês autoridade, que vocês fizessem assim, veja bem. Mar, aquieta-te. Ventos, cessem agora, acalme. Viu? Ele diz assim, esta é a fé. Certa feita ele falou com uma figueira e no outro dia ela secou desde as raízes. Os discípulos ficaram admirados. Ele disse, se vocês tiverem fé, vocês dirão, isso acontecerá. No visível. Não estou falando de historinhas, estou falando de manifestar
efeitos visíveis. Você nunca vai manifestar efeitos visíveis se você não compreender que foi ungido para efeitos visíveis. Se você não compreender que esta unção é justamente para afetar os efeitos da queda. Essa unção que veio habitar em nós pela sua presença é para afetar o visível, assim como Jesus afetou o invisível na cruz do Calvário. Essa unção não é para você se desesperar ou para você ficar agindo como se não tivesse Deus. Essa unção é para afetar aquilo que está contra você. Seja na vida espiritual, familiar, na saúde, nas finanças. É muito importante compreender o tipo de fé que recebemos. Não é uma fé religiosa. É uma fé que consegue afetar o visível, que consegue destruir as obras do diabo e arrancá-lo daquela situação. Não é uma fé apenas para pedir socorro para Deus e ficar esperando. É uma fé para afetar o visível. Diga para você mesmo: eu fui ungido e capacitado para afetar todo o império das trevas, para desfazer toda a obra do diabo. Diga: eu fui ungido com eficácia para produzir as mesmas obras e maiores. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que nós fomos ungidos para não apenas informações da letra, mas para demonstração do Espírito, para o Evangelho. Somos ministros de vida. Somos ministros de poder, de unção, por causa da presença do Senhor em nós. A presença do Senhor em nós não espera ficar parada. Ninguém acende uma lâmpada para esconder embaixo da cama, mas para que ela brilhe. E assim ele diz: brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Portanto, a principal parte da palavra não é apenas que eles ouçam, mas que eles vejam. Há muita gente que vai na igreja e só ouve e volta para casa vazio. O Evangelho de Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo, não era o Evangelho apenas de ouvir, mas era o Evangelho que eles viam resultados visíveis da fé, porque a fé sem obras é morta. A fé que não produz sinais visíveis, ela não é bíblica, nem é a fé do Senhor Jesus Cristo, Gálatas 2:20. Portanto, quando você se reveste dessa expectativa, porque a fé é expectativa. Se você não tem expectativa disso, não espera isso, porque a fé é a certeza do que se espera. Se você não espera que através da sua oração haverá fruto no visível, você vai ficar esperando Jesus morrer para te curar na cruz. Mas ele já morreu, ressuscitou e te deu a unção de cura. Portanto, tem muita gente esperando no Senhor, quando o Espírito que está nela está esperando para produzir as mesmas obras e maiores. Eu quero que você tenha expectativas saudáveis. Porque se Deus nos ungiu para pôr as mãos sobre as pessoas e elas ficarem cheias do Espírito Santo e falarem linguagens celestiais, e essa promessa é para todos que ele vier chamar, você, quando pôr a mão sobre as pessoas, não deve esperar menos do que isto. Quando você espera menos do que isso, quando você duvida, ou quando você se acha indigno, ou quando você acha que não vai acontecer nada, você não está na fé. Porque a fé que nós estamos falando é essa expectativa de que nós produzimos as obras e maiores, porque para isso Jesus morreu, para vir habitar em nosso coração e através de nós produzir essas obras. O Senhor não espera uma igreja anêmica, humana, intelectual e religiosa, mas um organismo vivo, através do qual ele se expresse no visível. No invisível ele já venceu. Lá na cruz ele venceu toda doença, toda obra de Satanás. Agora no visível ele se manifesta, diz Efésios 3:10, através da nossa fé, a palavra da fé. Eu quero orar com você e pedir que o Espírito Santo gere em você essa expectativa, essa certeza, essa convicção de que o Espírito que veio habitar em nós é para afetar o visível, que fomos ungidos e capacitados, não para tentar ou para ver se, mas para, com toda a certeza, afetar o visível. Fomos ungidos com eficácia celestial.
A presença do Senhor é para afetarmos a doença, afetarmos as dívidas, afetarmos a depressão, afetarmos a escravidão do pecado, os vícios, afetarmos os demônios, arrancarmos e destruirmos, não ficará nem raiz nem ramo. Quero orar com você e quero que o Espírito de sabedoria e revelação, como diz em Efésios capítulo 1, do 16 ao 19, venha abrir os seus olhos espirituais, para que você saiba que você foi ungido com o propósito de fazer as mesmas obras e maiores. Para que você venha despertar e venha ser aquela virgem com um azeite transportante. E venha dizer, se Deus está dizendo que eu posso afetar o visível, se Deus está dizendo que eu posso expulsar demônios, curar enfermos e desfazer as obras do diabo, se Deus disse que Ele me ungiu e eu vou começar a orar e agir como quem pode fazer isto. Isto é humildade, é concordar com a palavra. Não diminua o padrão. Não faça obras humanas, não pregue pregações humanas. Conte com o Espírito Santo quando você estiver pregando. Creia em milagres e sinais. Creia em pessoas batizadas com o Espírito Santo. Creia que Deus vai fazer obras quando você pregar a palavra. É só por isso que eu estou pregando aqui e compartilhando esses áudios, esses vídeos. Porque eu creio que sou o canal de Deus, que Ele fez o canal, não fui eu que fiz. Em João 15,16, que não fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Portanto, eu não tenho outra coisa a não ser abrir a minha boca e Ele enche. Eu não posso fazer outra coisa senão, e ai de mim se não fizer isto. Pois se Deus me ungiu para ser canal de bênção é porque Ele quer te abençoar. Ele não quer te enganar, Ele quer te abençoar. Se Deus nos fez canal de bênção é porque este mundo caído está sofrendo. É porque as trevas cobrem a terra e esse mundo jaz maligno. Se Deus nos ungiu é porque essa unção tem um propósito. Se Deus nos ungiu é porque as pessoas realmente precisam de ajuda. E essa ajuda veio agora. Eu não venho a você com palavras vazias. Eu não venho a você na minha condição humana e intelectual, mas eu venho a você na plenitude do Espírito. Romanos diz sobre isso, Paulo diz, eu vou até vocês na plenitude do Evangelho e do poder do Senhor. E Deus vai agora confirmar a nossa palavra, tocando em sua vida, derramando dons excelentes, gerando fruto na sua vida, porque tudo aquilo que é de Deus produz. Porque a primeira palavra que Deus disse para Adão e Eva é sejam frutíferos. A primeira coisa que somos chamados como imagem e semelhança de Deus é exercer domínio sobre as obras das trevas, da carne, do mundo, do diabo e manifestar o reino de Deus. Portanto, agora eu vou orar por você e a doença vai ter que sair. Os demônios que estão agindo contra você e a sua família vão ter que sair. Se há brecha, cobre-se com o sangue de Jesus agora. Peça que Ele sonde teu coração, te leve ao arrependimento sincero. Para que não haja nenhum impedimento, decida perdoar a todos. Eu vou orar agora e vou arrancar de você toda a obra do diabo. Eu vou orar agora como se o próprio Jesus estivesse orando aqui, ó. Entende? Eu vou orar agora no nome de Jesus, como se o próprio Jesus estivesse orando por você. Eu vou colocar as minhas mãos aqui, como se o próprio Jesus colocasse as mãos aqui. E vou crer que através da minha vida, coberta com o sangue de Jesus e ungida pelo Espírito Santo, a sua vida vai ser tocada agora. Todas as áreas da sua vida serão iluminadas e onde houver trevas serão arrancadas e retiradas. Neste momento profético, eu vou orar por você, e aonde quer que Satanás esteja, eu posso arrancá-lo. Eu posso destruí-lo e desfazer as obras dele agora. Aonde quer que ele estiver na sua vida, ele vai sair agora. Você crê? Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19 diz que o que dois concordar será feito. Eu vou unir a minha fé com a sua agora. Eu vou concordar que aquilo que é de Deus multiplique-se na sua vida. Que aquilo que é de Deus aconteça na sua vida. E que aquilo que é do diabo saia da sua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ungido, comissionado, enviado pelo Senhor, eu vou agora desfazer todas as obras do inimigo na vida dessa pessoa que está orando conosco. Eu vou destruir toda doença, opressão, cadeias, correntes. Toda a força da escuridão que estava nessa vida tem que sair agora. É uma ordem de Deus, em nome de Jesus. Como embaixador celestial, eu desligo agora
toda miséria, dívida, angústia, depressão, doenças, obras de feitiçaria e bruxaria. Eu desligo agora tuas cadeias e correntes na família, na empresa, no corpo, na alma e no espírito. Eu declaro essa pessoa cheia do Espírito Santo, curada, próspera, abençoada, dons excelentes, unção, graça, avivamento. Eu declaro a tua vontade acontecendo nessa vida. Eu declaro, Senhor, a tua vontade acontecendo e o mal saindo em nome de Jesus. Você crê, amados? Você crê que enquanto nós estamos orando, algo está acontecendo? Eu creio. O inimigo está furioso, porque ele já foi derrotado. E aquilo que é de Deus começa a queimar agora. E aquilo que é do inimigo começa a sair agora. Porque o Senhor envia anjos e confirma a nossa oração. Pode ter certeza, eu percebo no meu espírito que o reino espiritual está se movendo. Eu percebo no meu espírito que a tua vida e a minha vida foram tocadas. A tua casa e a minha casa foram tocadas agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus continue te abençoando. Que o shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida agora, em nome de Jesus. Amém.